Para o nosso trabalho, foi escolhida uma das pessoas mais icônicas e amadas do século XX, a princesa Diana, nascida em Sandringham, interior da Inglaterra, em 1º de julho de 1961. Ela fazia parte de uma família da aristocracia britânica, sendo que seu pai era Edward John Spencer e sua mãe Frances Ruth. Além disso, ela tinha descendência da linhagem de 2 reis da dinastia Stuart, Carlos II e Jaime II. Segundo relatos, Diana possuía condições de vida privilegiada. Apesar disso, sua infância foi infeliz por conta de todos os problemas que sua família enfrentou. A relação de seus pais não era boa, as brigas eram constantes e o casamento terminou em divórcio. Para piorar a situação, Edward e Frances disputaram na justiça a guarda dos filhos, a qual determinou que o pai ficasse com eles. Além de Diana, o casal teve outros 4 filhos: John, Charles, Cynthia e Sarah. Até os 9 anos, Diana foi educada em sua própria casa, e depois disso foi enviada para uma escola exclusiva para garotas, chamada Riddlesworth Hall. Foi nesse local que ela manifestou seu apreço pela arte e iniciou aulas de balé, uma das grandes paixões de sua vida. Depois, ela foi transferida para o West City Girls e concluiu seus estudos no Instituto Alpen-Wiedemannet, na Suíça. Em 1975, ela recebeu o título de Lady, depois que seu pai foi transformado em um Conde Spencer. Depois de ter finalizado seus estudos na Suíça, acabou retornando à Inglaterra, procurando viver por conta própria. Ela se mudou para Londres após ganhar um apartamento de sua família, e então deu início a uma carreira profissional. Na capital inglesa, ela deu aulas de balé, trabalhou como faxineira e se tornou professora infantil. Esse tempo em que ela procurou viver como uma pessoa comum não durou muito, porque no final da década de 70 ela se aproximou da família real britânica. Nesse período acabou conhecendo Charles, filho da rainha Elizabeth II e de Philip, duque de Edimburgo. Na época, o príncipe namorava sua irmã mais velha, Sarah. De 1980 em diante, Diana e Charles passaram a ficar mais próximos, e esse laço de amizade se transformou em um romance. Ambos se conheceram em 1977, quando ela tinha apenas 16 anos e ele 29. Depois de um fim de semana com a família real no castelo de Balmoral, na Escócia, em 1980, caiu nas graças da imprensa britânica. Esta começou a especular que haveria algo entre os dois. Em fevereiro de 1981, Diana foi pedida em casamento pelo príncipe Charles com um anel de safira. E no mesmo mês, um anúncio oficial foi feito pelo Palácio de Buckingham. O casamento de Lady Di, como também era chamada, aconteceu na St. Paul's Cathedral, em Londres, no dia 29 de julho de 1981. A cerimônia foi um evento de repercussão internacional e foi acompanhada por cerca de 750 milhões de espectadores. Além disso, milhares de pessoas foram às ruas de Londres para tentar acompanhar o matrimônio. 5 meses depois do matrimônio, descobriu-se que Diana estaria grávida de um menino. Ela e o príncipe Charles tiveram juntos 2 filhos, sendo William o mais velho e Harry o mais novo. Lady Di ficou internacionalmente conhecida como a princesa do povo, por conta da sua dedicação ao trabalho filantrópico. Alguns contratempos de sua vida, como a luta contra a bulimia e depressão, sensibilizaram ao público que a acompanhava. Além disso, ela era considerada uma pessoa carismática e muito dedicada às causas sociais. Um destaque do seu trabalho filantrópico foi a luta para tirar o estigma das pessoas que sofriam de AIDS, doença que atuava na época de maneira epidêmica. Seu auxílio aos soros positivos começou na década de 1980. Um momento marcante na sua ajuda aos portadores dessa doença foi uma aparição pública em que ela se sentou ao lado de um soro positivo e segurou as mãos dele. Pode ser um gesto simples, mas na época foi extremamente significativo, porque muitos acreditavam que a AIDS poderia ser transmitida pelo toque, o que é algo falso. Outros de seus trabalhos visavam ajudar pessoas com hanseníase, além de lutar pela proteção dos animais e contra o uso de minas terrestres. Cabe lembrar que ela também ajudou pessoas sem teto, dependentes químicos, entre outros. No início do casamento, Diana e Charles pareciam muito apaixonados e felizes. Porém, a partir de 1986, ficou óbvio para todos que a vida do casal não ia mais tão bem. Em suas raras aparições públicas juntos, demonstravam muita frieza, despertando especulações sobre traições e futura separação. Mais tarde, descobriu-se que os boatos da imprensa eram verdadeiros. Charles manteve um longo caso com Camilla Parker Bowles, hoje sua esposa, conhecida como Duquesa de Cornualha. Em 1995, durante uma famosa entrevista à BBC, Diana também admitiu que havia cometido adultério durante o casamento. Na mesma entrevista, Lady Di falou sobre a traição de Charles. Entre aspas,
Havia 3 pessoas nesse casamento, então estava um pouco lotado. Ela também colocou em dúvida as habilidades de seu marido para governar, entre aspas, porque eu conheço seu caráter e penso que o cargo mais alto traria enormes limitações para ele, e eu não sei se ele poderia se adaptar a isso. Em 1996, ficou claro que a separação era iminente. Diana anunciou seu acordo de divórcio em fevereiro, surpreendendo a rainha Elizabeth II, a quem não havia informado sobre sua decisão. O divórcio foi anunciado oficialmente em agosto de 1996. Os termos do acordo incluíram cerca de 23 milhões de dólares para Diana, além de uma pensão de 600 mil dólares por ano. Ela e Charles seriam ativos na vida de seus filhos e Diana continuaria a viver no Palácio de Kensington. Ela perdeu o título de Sua Alteza Real, embora oficialmente ainda fosse a Princesa de Gales. No começo de 1997, Diana iniciou um relacionamento com Dodi Al-Fayed, um milionário egípcio. Devido aos últimos acontecimentos de sua vida, Diana era constantemente assediada por paparazzis. Em 30 de agosto de 1997, ela jantava com seu namorado no Hotel Ritz, em Paris. No final da noite, ela, Al-Fayed e um guarda-costas saíram do hotel e começaram a ser perseguidos por paparazzis pelas ruas de Paris. O motorista do Mercedes-Benz S280 que levava o casal passou a dirigir em alta velocidade pelas ruas com o objetivo de despistar os fotógrafos. Henry Paul, que estava sob efeito de álcool, perdeu o controle do carro e bateu na ponte de Lalma, um túnel. Acredita-se que o motorista estava a mais de 100 km por hora quando o acidente aconteceu. Paul e Al-Fayed morreram instantaneamente e o segurança, Trevor, sobreviveu. Diana também saiu do acidente com vida, e o bombeiro que a resgatou encontrou-a levemente consciente. A batida aconteceu depois da meia-noite, portanto, no dia 31 de agosto de 1997. Ela chegou ao hospital por volta das 2 horas da manhã, mas seus ferimentos eram muito graves e ela não resistiu, falecendo por volta das 4 horas da manhã. Seu funeral ocorreu em 6 de setembro, às 9 horas da manhã, no Palácio de Kensington, sendo transmitido em 60 países e 44 idiomas. Com isso, o evento contou com a presença de seus filhos, ex-marido e outros membros da realeza, além de mais de 2,6 bilhões de espectadores. 8 anos após o funeral, em 2005, o príncipe Charles conseguiu se casar com Camila, sua antiga amante. Em 2017, a morte de Diana completou os seus 20 anos, mas apesar do tempo, ainda causa comoção, especialmente em seus 2 filhos, que afirmaram não querer mais falar sobre sua mãe publicamente. Em todo lugar que vejo sofrimento, é lá que eu quero estar, fazendo o que posso para ajudar, Princesa Diana.